E na mensagem no sinal, no parágrafo 96, o profeta diz assim: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Recordem, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer e continuou a fazer. Amém? Ele começou a fazer e continuou a fazer. Sua morte não há, a mensagem ao sinal 96, sua morte não a deteve. Não, senhor. Ele voltou, não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa. Volto a dizer que, como Paulo mencionou, pelo caminho que me chamam de heresia, pelo caminho que me chamam de anticristo, ou seja, o que for, é o caminho que eu sirvo ao Deus que vocês não conhecem, ao Deus que era desconhecido para a religião, né? Por isso, e nós também somos considerados pelo mundo religioso como heresia, né? Heresia. E eles dizem que por nós não recebermos ou não considerarmos as três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Palavra esta, qual não existe na Bíblia. Todavia, em síntese, seria a mesma coisa. A mesma coisa. A questão é nós crermos como diz as Escrituras. Amém? Como diz, porque foi Jesus quem falou, em Mateus capítulo 7, se não me falha a memória, 38, versículo 38. Crer em mim como diz as Escrituras, disse Jesus, né? Então, se Deus é uma pessoa, sangue de homens, diz as Escrituras, não pode perdoar pecado. Então, se Deus era homem, não há perdão de pecados, todos estão perdidos então. Deus não é uma pessoa, Deus não é um homem, assim como Jesus, na sua parte humana, era 100% homem, e a sua parte divina, habitando corporalmente em Jesus Cristo, toda a plenitude da divindade, em Jesus Cristo, toda a plenitude da divindade, para que então o sangue de Deus, o sangue de Emanuel, segundo Mateus capítulo 1, a partir do versículo 16 ou 18 melhor dizendo, mostra que Jesus era Emanuel, é o sangue de Emanuel que foi vertido no Calvário para perdão de nossos pecados. Amém, meus irmãos? Então, Deus não é uma pessoa, são atributos de uma única pessoa, segundo, como nós já citamos, o Evangelho de São João, primeiro Evangelho de São João, primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 7, mostrando claramente que três ofícios de um único ser, o ser eterno. Bom, e aqui então o profeta diz, ele não voltou numa pessoa, na terceira pessoa, né, como eles dizem, da Trindade, ele voltou na forma do Espírito Santo e para continuar a obra. E continua, disse o livro de Atos. Então, todo o agir de Deus, e agora ele continua agindo, né? No livro de Atos ele veio para continuar a obra, como foi citado quarta-feira, e eu quero ver, vamos ver alguns parágrafos aqui da mensagem, convencidos então, preocupados, eu creio que Deus vai dando direção, né? Aí o profeta diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, este é o sinal, esse é o indicativo. No 97 dessa mensagem, o profeta vai nos levar lá para o Evangelho, para o livro de Atos, capítulo 3, onde Pedro leva a bênção para aquele homem que estava pedindo apenas esmola, mas ele deu mais do que apenas uma bênção natural, ele deu Jesus, né? Deu a cura divina. Mas aqui na mensagem Atos do Espírito Santo, parágrafo 43, nós poderíamos ler a mensagem toda do livro de Atos, né? Atos do Espírito Santo. Nos irmãos, é Atos do Espírito Santo agora na igreja. Diz assim no 43, então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente, cresce se fazendo maior e maior, tirando fora as coisas, as ansiedades, as tentações, à medida que você as vence. Então, nós temos que vencer as tentações, vencer as nossas lutas humanas, e assim o Espírito Santo, que vai nos dando essa vitória, vai crescendo dentro de nós. Veja, as tentações à medida que você as vence.
o Espírito Santo toma o seu lugar. Você sabe de uma coisa? Se você tiver uma tentação, uma má tentação de algo que não está certo, vença aquela coisa uma vez e observe se o seu testemunho não floresce quanto aquilo. Então, quando você vence, você passa a ter testemunho naquele assunto. Você sabe que o irmão Branham está citando isso no que se refere a Sansão, que venceu aquele leão e comeu o mel mais doce que ele poderia comer depois de ter vencido o leão. Então, se nós queremos nos desfrutar de um mel doce da nossa vida espiritualmente falando, então vamos vencer os leões que ao nosso derredor ficam bramando, né? As tentações, as lutas, o inimigo. Mensagem testemunho, o testemunho de uma verdadeira testemunho, 68. O profeta diz: agora, um testemunho, uma pessoa tem que ter uma experiência antes que elas possam testificar. Se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho, você tem que saber algo antes que você possa testificar. Você tem que saber algo sobre aquilo que você vai falar para você poder testificar. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é a verdade. Ele viu algo, ele sabe que aquilo é a verdade. No que é, por isso que Paulo falou, no que é verdadeiro, nós estamos. Amém, irmãos? No que é verdadeiro, nós estamos. E então, uma testemunha deve saber do que está falando. Nós testemunhamos que Cristo vive. Posso ouvir um amém? Amém. Vou falar de novo. Nós testemunhamos que Cristo vive. Então nós temos que saber, nós temos que ter a experiência com isso. Tua experiência pessoal. E isso está referindo-se, então, por isso que Lucas fala que ele fez esse tratado ao Teófilo, porque tem que ter uma experiência pessoal, um conhecimento para com Deus. E o profeta diz então uma pessoa, uma testemunha, deve saber do que está falando. Não deve ser alguém que me contou certa coisa. Ele próprio necessita ser a testemunha. Ele próprio necessita ser a testemunha. Estou citando isso também, lembrando que no livro de Atos, quando da descida do Espírito Santo, já no capítulo 2, nós sabemos que veio a palavra: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, na Capadócia, na Filadélfia, e vai indo e por todos os cantos do mundo. Ser-me-eis minhas testemunhas. Mas para que nós possamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter também esta convicção. Amém, meus irmãos? Então ele diz, ele próprio necessita ser a testemunha. Senão, ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Agora, eu penso que, sendo que nós vemos nossa congregação, que é a vida, que a vida é tão frágil, veja. Aí o profeta vai continuando aqui, no 73, só para ganharmos tempo, o profeta fala, agora, para dar testemunho, tem havido muitas coisas e muitas perguntas na mente das pessoas, e tem havido muitas perguntas, então há necessidade de alguém testemunhar que Jesus Cristo é vivo em nosso meio. Amém? Então esse foi agora, então eu li o parágrafo 43 da mensagem de Atos, 96 e 97 dá o sinal, e aqui o parágrafo 73 e 68 da mensagem o testemunho de uma verdadeira testemunha. Bom, então nós ouvimos hoje de manhã, eu creio que quase todos os irmãos puderam acompanhar, que quando Lucas começa a escrever o livro de Atos, ele faz essa menção, fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Então, ele está mostrando qual é esse tratado que ele fez. Esse tratado foi um manuscrito, como eu disse hoje de manhã. Então, o tratado, há vários tratados na humanidade.
como um dos mais conhecidos é o Tratado de Lisboa, ao Tratado de Lisboa, aos tratados quando algumas nações entram em guerra e quando vai terminar aquela guerra, eles fazem um tratado, e aquilo é um manuscrito que é reconhecido e testemunhado pelas autoridades, que aquele manuscrito é verídico, para que então a bandeira branca possa ser tramulada e assim a paz volte a reinar naquelas nações. Então, são tratados. Tratados também é uma coisa natural. Por exemplo, nós tratamos, olha, vai ter um culto em tal lugar, vamos lá, e a gente vai. Então, por isso que a Bíblia diz assim, falar e assim proceder, porque é feito tratados, você combina algo com alguém, você trata alguma coisa com alguém. Amém, irmãos? Então, é um tratado. Agora, o tratado, então, ele deve ser como base, é um manuscrito. É um manuscrito. E quando Lucas fala, fiz o primeiro tratado, ele está falando que ele já tinha feito um tratado, ou seja, manuscritos, ele tinha escrito algo para testemunhar daquilo que Jesus fez e ensinou. Então, qual é esse tratado? Qual é esse tratado que Lucas fez? Que é como, eu não vou perguntar para não causar, algumas vezes não pode assistir, daí fica meio chato, né? Mas vamos lá, eu creio que os irmãos acompanharam de manhã. Qual é o primeiro tratado que Lucas fez? É o Evangelho de São Lucas. Este Evangelho de São Lucas é o tratado que ele está mencionando aqui a Teófilo. Ele está mencionando a Teófilo, das coisas que Jesus fez e ensinou. Como eu li hoje de manhã, vamos ler aqueles que têm facilidade de manusear a sua Bíblia e quiser abrir comigo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Não é a prova cabal aqui do que estamos falando, né? Então, ele começa a fazer o seu segundo tratado. Isso é muito importante. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, os 4 primeiros versículos junto com os irmãos acompanhando. Lucas capítulo 1, do versículo 1, assim como nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Diz aqui o Evangelho segundo São Lucas. Vamos lá. Eu fico esperando os barulhinhos de Bíblia, tão bom, né? Isso. Diz assim, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos. Então ele colocou, veja qual é o tratado que ele fez, qual é o manuscrito que ele fez. Ele colocou em ordem. Ele foi ouvindo e foi escrevendo o livro aqui, o Evangelho segundo São Lucas. Ele diz então, colocar em ordem a narração dos fatos que dentre nós se cumpriram, ou seja, já havia sido acontecido. Então tudo que Jesus tinha feito já havia se cumprido. Por isso ele escreveu, por isso nós falamos que os 4 evangelhos são a biografia autorizada da vida de Jesus Cristo. Vamos pôr assim, para os irmãos entenderem, né? Então, é autorizada porque os 4 evangelistas, os 4 evangelhos, eles foram escritos com autorização, sim, do Espírito Santo. Aí nós sabemos que os 4 primeiros evangelhos, quando nós já voltamos a ler lá, volta a atenção um pouquinho para cá, nós já falamos então que esses 4 primeiros evangelhos, eles são os guardiões do Novo Testamento, os guardiões. Nós sabemos que, historicamente, os evangelhos já é Novo Testamento, historicamente, porque, na verdade, o Novo Testamento é o livro de Atos para frente. Os 4 evangelhos, eles são a dispensação, eles fazem a ligação do velho para o novo, amém, irmãos? Do velho para o novo. Então, os 4 evangelhos estão, historicamente, traduzidos, colocados no Novo Testamento. Então, mas eles são a dispensação da lei para a dispensação da graça. A dispensação é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, é a vida de Jesus Cristo. Essa dispensação é Jesus. Então, ali é o histórico da vida de Jesus Cristo. Então, o mundo evangélico, nós já falamos aqui, o crente, evangélicos e cristão, o andamento, os crentes, evangélicos e cristão, né? O cristão é evangélico e é um verdadeiro crente. Então, esses 4 evangelhos, eles são o tipo dos 4 guardiões lá do Éden, que foi colocado nas 4 entradas do Éden, e foi com espadas flamulantes para que ninguém entre lá. Só vai entrar lá aqueles agora redimidos para o milênio. Então, só adentra, veja só adentra o livro de Atos quem passa pelos 4 evangelhos. Só vai obedecer, só vai entrar na obediência escriturística, viver
a obra do Espírito Santo, de Atos para frente, aqueles que recebem o Evangelho, vejam só, recebem o Evangelho e passam nesse Evangelho, nessa dispensação, nessa junção, o Mombrana pregou a junção dos tempos, né? Nessa junção para obedecer, então, através do Espírito Santo, viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Por isso nós vemos que o mundo evangélico, a base doutrinária do mundo evangélico são apenas Mateus, Marcos, Lucas e São João. Dali para frente, eles apenas têm como visitações do Espírito Santo. Por isso nós não temos visitação do Espírito Santo apenas, mas nós temos o Espírito Santo fazendo morada em nós. Você vê que depois do livro de Atos, Paulo fala, não sou mais eu quem vive, mas agora Cristo está vivendo em mim. Então, o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a vida de Cristo agora nos discípulos, em cada um de nós. Então, os evangelhos, eles são essa dispensação. Jesus Cristo é a dispensação da lei para a dispensação da graça, que é o Espírito Santo através de nós, que claro, a graça só vem depois do Calvário, que é o fim dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Então, quando Lucas ele faz esse primeiro tratado, o primeiro tratado é o livro de Lucas. E ele diz aqui então, ele colocou em ordem todas as coisas que se cumpriram, em ordem gramatical, né? O nascimento de Jesus, como todos os evangelhos. O nascimento de Jesus e a vida de Jesus, os milagres de Jesus, a cruz de Jesus, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, o retorno na forma do Espírito Santo, isso já está no livro de Atos. Versículo 2. Segundo, nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então veja, Lucas tinha a sua própria visão e ele foi averiguar. Então ele não estava falando uma coisa que ele não sabia. Ele não estava falando de uma experiência apenas de outros. Ele tinha a sua própria experiência e ele foi conversando com os outros que também andaram com Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, e eles tiveram a mesma experiência desde o princípio. Então ele foi colocando em ordem, ele foi fazendo, vamos por assim, um apanhado geral para poder fazer este primeiro tratado, este Evangelho de São Lucas. Prosseguimos aqui, versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente, ou seja, é uma coisa correta, né? Seria correto, descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Agora, esse descrever, o que ele está fazendo? Escrevendo. Esse escrever aqui, descrever, é escrever para ser manifesto a Teófilo. Manifesto tudo que Jesus fez. Manifesto a Teófilo tudo que Jesus fez. Então ele diz, descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, então mais uma vez ele colocou em ordem, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, quer dizer, ele tomou todo cuidado, para fazer as coisas minuciosamente. Então ele diz, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza. Por isso, no que é verdadeiro, nós podemos dizer, nós estamos. Porque nós conhecemos isso, nós somos testemunha disso. É nós agora, somos nós as testemunhas desses evangelhos, desses acontecimentos. Ele diz, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então está em acordo com Hebreus capítulo 2, né? As coisas que nós já temos recebido. Então quando ele diz que ele teve esse cuidado de ir averiguar, para ver se estava tudo certinho, de acordo com as Escrituras, como Jesus falou, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. Então ele examinou, ele teve experiência, e ele ouviu a experiência dos outros, para estar tudo bem de acordo, bem correto, bem coerente, para nada sair fora da palavra de Deus. Amém? E ele diz, e eu quis anunciar, ó excelentíssimo Teófilo. Então, como nós citamos de manhã, há linhas que explicam ou que creem que Teófilo não foi um homem, mas foi uma expressão. Foi uma expressão de Lucas. Tanto essas duas únicas passagens bíblicas no Novo Testamento que menciona Teófilo.
Por quê? A palavra teófilo, já o natural nós já mencionamos, né? Theo é Deus. Theo é Deus. Filos, teófilos. Ó, excelentíssimo Teófilos. Teófilos, Theo é Deus. Theo, teologia, estudo de Deus. Theo é Deus. Filos é amigo de Deus ou amado de Deus. É a tradução da palavra amigo ou amado de Deus. Ou amado. Amigo ou amado. Então, quando ele cita este nome, porque é um nome, Teófilos é um nome próprio de um ser humano também. Mas como ele diz aqui, fiz isso, eu achei importante expressar isso, ó Teófilo, ali no livro de Atos. E aqui no livro de Lucas ele chega a expressar, ó excelentíssimo Teófilo. Então, ele está expressando a uma pessoa, que se chama Teófilo, que quer dizer amigo de Deus. Agora, o que é um amigo de Deus? Aquele que recebe um profeta, como profeta, recebe o galardão de profeta. Qual é o galardão de profeta? Ser amigo, ser Teófilo. Então, há certas linhas religiosas que crê que Lucas não está falando, ou escrevendo, quando ele escreve ó excelentíssimo Teófilo, não está falando a uma pessoa, mas ele está falando à humanidade, a todos que amam a Deus. Amém, irmãos? Então ele está escrevendo a todos que amam a Deus. Agora, indiferente, aqui eu li na mensagem o sinal, dá para se crer que pela palavra Mombrana, ele está falando sim a um homem chamado Teófilo, porque é um nome popular, muito popular, principalmente na antiga Grécia. Teófilos, que quer dizer amigo de Deus. Teófilos, amigo de Deus. Então, ele está falando a uma pessoa, e Deus colocou no caminho de Lucas este amigo dele, em pessoal, que, segundo alguns estudiosos, crê que ele ajudou financeiramente Lucas para que Lucas pudesse ir e conversar com as pessoas, e conversar com quem teve experiência com Jesus, e ele tendo as experiências pessoal, o testemunho de cada um que viveu, ou que viu Jesus curando, que viu Jesus perdoando, que viu Jesus libertando, que viu Jesus expulsando demônios. Então, ele financiou as viagens, alguns pensam que esse Teófilo financiou as viagens de Lucas, por isso que quando ele escreve, ó Teófilo, ele está contando o próprio Teófilo, que ajudou ele nessa viagem. Agora, por que Deus colocou, se é um homem ou não, pouco importa, a expressão, ó Teófilos. Por quê? Porque Deus nos enviou uma palavra. Para quem que ele enviou a mensagem da hora? Para quem que ele enviou a revelação? Para quem que ele enviou as escrituras? Para quem ama a Deus. Ó Teófilos. Amigos de Deus, amados de Deus, quem ama a Deus. Então o primeiro tratado que ele cita no livro de Atos é o livro de Lucas. Eu já fiz o primeiro tratado de tudo que Jesus fez. Então é a história, o Evangelho de Jesus. Ele já tinha feito. E tudo que Jesus fez e ensinou a fazer também. Amém, irmãos? E agora ele estava começando um segundo tratado. Ou seja, o segundo manuscrito, que é o livro de Atos. E veja, o primeiro livro, o primeiro tratado, o primeiro manuscrito de Lucas, que é o Evangelho de São Lucas, ele falou tudo que Jesus fez e ensinou. No segundo tratado, ele começa fazendo menção de que é um segundo tratado, porque ele menciona que ele tinha feito um primeiro, e ele começa a fazer o segundo tratado, o segundo manuscrito. E qual é o segundo manuscrito? Na mensagem Atos do Espírito Santo, Mombrana fala que é Atos do Espírito Santo, é Atos de Jesus Cristo, agora começa a cumprir os atos de Jesus Cristo, veja só, na igreja. Antes era em um ser ungido, era Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, ali andando nas ruas de Jerusalém, e agora começa por Jerusalém, de novo, continua, ou recomeça, ou continua, o Evangelho ser propagado. Ou seja, as obras de Jesus Cristo, que ele falou, vós fareis as mesmas obras que eu fiz. Agora ele começa a escrever tudo que o Senhor Jesus Cristo continua a fazer e continua a ensinar. Mas agora, através da igreja, através dos discípulos, através do povo de Deus, mas o mesmo Jesus Cristo. Aleluia! Agora é a mesma obra,
as mesmas testemunhas, os mesmos atos, o mesmo Jesus fazendo as obras e ensinando. Por isso um pai ensina os filhos, a mãe ensina os filhos, o pastor, os pregadores, os evangelistas, um está ensinando o outro. Por quê? É Jesus continuando a sua obra, é os atos do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, mas agora na igreja. É o segundo tratado, o segundo manuscrito do médico e nosso irmão, o apóstolo São Lucas. Amém? Então veja, ele continua, Jesus continua o mesmo. Se você ler a mensagem em ordem da igreja, o Mombrana vai mostrar, não me lembro qual parágrafo me foge agora da memória, mas ele mostra assim, Jesus ensinava, fazia, por isso que Paulo, veja como é a mesma coisa, por isso que Paulo falou, eu não venho apenas com palavras persuasivas, mas eu venho com obras. Ou seja, ele está com palavras, está ensinando e com as obras. É Jesus fazendo através de Paulo e ensinando através de Paulo. Amém? Por isso que a Bíblia diz, nós não precisamos que ninguém nos ensine no sentido de homem ensinar a homem, porque o Espírito Santo está na sua igreja, nos seus ofícios, nas suas vidas, na vida de cada um, ensinando um ao outro. É o próprio Espírito Santo através da igreja agora. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12, se não me falha a memória, que o corpo de Cristo é a igreja. Então é a mesma obra, é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus de Nazaré, através da igreja agora. Aleluia! Amém? Por isso que nós somos a obra do Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós citamos também quarta-feira este andamento do livro de Atos. Qualquer hora eu quero pegar e ir até o final do livro de Atos, qualquer hora dessa. Mas nós fomos até o capítulo 13. Né? No primeiro capítulo, os discípulos, vejam só, estavam algumas características de cada capítulo rapidamente aqui. O tempo passa muito rápido. Né? Mas as características dos livros, dos capítulos do livro de Atos. Primeiro, eles estavam em obediência. Vejam bem. Estavam amedrontados no cenáculo alto, né? No cenáculo alto, eles estavam amedrontados, mas estavam em obediência. Muitas vezes nós ficamos entrincheirados, amedrontados, quem sabe, sem ter muita visão, porque as tempestades se levantam, mas nós devemos estar no nosso posto de dever em obediência. Eles estavam amedrontados, na mensagem do livro Atos dos Apóstolos, o Mombrana fala isso, eles estavam amedrontados, estavam no cenáculo alto. Quando eles subiram para o cenáculo alto, você sabe, eram 500. Quando o Espírito Santo desceu, agora já no capítulo 2 do livro de Atos, só tinha 120. 120. Aí nós vamos numericamente lembrando, né? 120 anos ou 120 anos de duas gerações ou 3 gerações no dia de Noé para o dilúvio cair. Correto? 120 lá no cenáculo alto que ficaram no seu posto de dever. Não foram atrás de doutrinas, não foram atrás de sensações humanas, não foram atrás de nada. Eles permaneceram até que se cumprisse aquilo que Jesus falou. Permanecei lá até que eu venha. Amém? Então Jesus não veio em qualquer outro ano, não. Ele veio no livro de Atos, ele falou, fiquem lá até que eu venha. E ele veio na forma do Espírito Santo, ele veio. Amém, irmãos? E agora nós tomamos a ceia até que ele venha para levar a sua igreja. Amém? Então quando que Jesus retornou na forma do Espírito Santo, a obra dele, quando começou as primeiras conversões? Lá no cenáculo alto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? Então eles estavam em 120, lá esperando. E quando desce, então, Atos capítulo 1, aquele povo amedrontado, mas no posto de dever. Amedrontados, mas obedientes. Aí vem Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, eles recebem o batismo do Espírito Santo. Segundo os estudos, né, em cima da pregação, da palavra de Pedro, dizem que foi cerca de 15 minutos que ele pregou, como nós pregamos na escola passada. Joel capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a profecia dada e agora sendo cumprida ali no livro de Atos, onde os novos estavam profetizando, os velhos tendo sonhos, Deus agindo, as línguas estranhas, línguas de fogo, e o Espírito Santo trabalhando, e o povo todo
todo, então, que estava amedrontado, abriram as janelas, abriram as portas e saíram pelas ruas, pregando que Jesus Cristo vive. Veja, e ser-me-eis minhas testemunhas, porque eles tiveram a experiência deles, agora é Jesus através do povo. As obras que eu faço, vós também fareis, e maior do que essas as fareis. Amém, irmãos? Maior do que essas as fareis. Então, aí foi descido do Espírito Santo, e eles cheios de poder, eles foram pregando, e eles tiveram ali foi as primeiras conversões. Num sermão de 15 minutos, quase 3.000 almas. De 120 para quase 3.000 almas convertidas num mesmo dia. Num mesmo dia. Olha que coisa maravilhosa. Quase 120 almas no mesmo dia. Então, o evangelho se propagou. O povo ouviu que aquele que morreu, ressuscitou e agora está em nosso meio. A obra do Senhor em nosso meio. Aí vem capítulo 3, Atos capítulo 3. Pedro e Silas, né? Pedro e Silas, não me fala a memória, ali no portão do templo chamado cenáculo, né? No cenáculo, e aquele homem pedindo esmola. E ele falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aleluia. Veja só, porém, o evangelho sendo propagado, o povo crescendo, as autoridades do Sinédrio, eles começaram a ficar com medo, porque aquele reino que Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, é um reino milenar. Amém, irmãos? Este reino, agora, que eles tinham medo de Jesus, então mataram Jesus, né? Na mentalidade deles, mas esse reino não se encerrou, pelo contrário, agora se propagou, cresceu. E eles estavam vendo que eles começaram a ficar com medo de perder o poder, que o reino, que os súditos, né, deste reino milenar colocassem eles para fora e tomassem Israel e tomassem as sinagogas, como se nós fôssemos levantados para lutar pelas coisas deste mundo. Irmãos, o nosso reino é celestial. Jesus falou, se o meu reino fosse daqui, os meus lutariam pelas coisas daqui. Nós estamos lutando pelas coisas de cima. Amém? Então, no livro, ali no capítulo 4 e 5, o evangelho vai se propagando, a unidade entre os irmãos cresce, o amor fraternal cresce, numericamente a igreja cresce, os sinédrios vão ficando preocupados e começa a perseguição. 4 e 5 do livro de Atos. Começa a perseguição e eles vão perseguindo e já começam a matar cristãos e a inventar e levar para o sinédrio e levarem os cristãos para as cortes. E mesmo assim, cada vez que eles levantavam contra o povo de Deus, maior era a ação de Deus em favor do seu povo. Irmãos, quanto mais se levantam contra o povo de Deus, maior é a ação a favor do povo de Deus. Então o inimigo viu que não adiantava perseguir a igreja lá do lado de fora. Então ele veio para dentro da igreja. Para dentro da igreja, através de Ananias e Safira. Agora dentro da igreja. Eles levantam pessoas para levantar falsos testemunhos dentro da igreja, para mentir, e chega diante de Pedro, e ele fala, olha, eu trouxe toda a renda da minha venda, dos meus bens. Pedro falou, por que você está mentindo? Você não mente para homens. Irmãos, nós temos que ter nosso coração descansado, nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Tudo que fazem, não fazem para nós, fazem para com Deus. E tudo que nós fazemos também, nós estamos fazendo para com Deus. Ele falou, você não está fazendo para a igreja, para o povo, você não está mentindo para o povo, você está mentindo para Deus. E depois vem Safira, sua esposa, também da mesma maneira. E os dois perdem a vida ali. E o inimigo viu que não adianta se levantar e fazer obra dentro da igreja também. Ele não desiste, muito menos nós não desistimos. A obra continuou crescendo. Cresceu tanto, veja só, que chega o capítulo 6. Capítulo 6, a igreja cresceu e começou a murmuração. Olha o inimigo dentro da igreja. Começou a murmuração. Daqueles que estavam se sentindo prejudicados dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja crescendo e a obra crescendo, sempre a obra cresce, sempre vai ter alguns prejudicados, algum vai se sentir prejudicado, e aqueles começou a gerar murmuração. Nós não estamos sendo atendidos. Como tem isso, né? Por mais que a igreja tente atender a todos, sempre vão ficar em falta, isso não é de agora, isso é lá do princípio. E então,
os discípulos chamam 7 varões, né, para escolher 7 varões cheios do Espírito Santo. Entre eles, o primeiro mártir da história, que foi o diácono, né? Não é fácil ser diácono não, né? O primeiro mártir da história, o nosso diácono chamado Estevão. Então, veja, eles, para servir, eles levantaram 7 homens cheios do Espírito Santo para servir a mesa, para cuidar dos necessitados, das viúvas, e os apóstolos continuaram pregando. O inimigo fazia alguma coisa para tentar barrar a obra, lá vinha o Espírito Santo e fazia algo maior, aleluia, para que a obra não parasse. E assim continua. Bom, vamos prosseguindo, né? O Evangelho, ali o Atos capítulo 7 e 8, o Evangelho vai crescendo e começa a sair de Jerusalém. Irmãos, aí eles começaram a ver que o negócio estava tomando porte mundial. Aleluia. E isso, agora 7 e 8, se refere muito a nós, inclusive lá no final do livro de Atos também, né? Porque quando começou a sair de Israel, isso estava começando a caminhada do Evangelho para chegar até na minha vida. Até nas nossas vidas, né? O Evangelho começa a sair de Jerusalém e encontra Filipe, ou Filipe encontra o eunuco mor no caminho, e vai indo para Samaria, e vai saindo para outros lugares, e então, veja, como o Evangelho começou a sair de Jerusalém, precisava levantar, então, claro, a obra do Senhor não para, aleluia, precisava levantar o ministério profético para os gentios, Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, levanta-se Paulo. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Se você olhar lá, o título está assim, né? De perseguidor, agora a perseguido. Aleluia, a obra mudou. Aleluia, de perseguidor, agora ele é perseguido. Ele também é apedrejado, ele é chicoteado, ele é tido como morto, jogado para fora de Jerusalém. Ele passa a ser um dos tais, como nós cantamos, pode tu também dizer, sou um dos tais. Irmãos, e o Evangelho vai propagando, e daí sai dos termos de vez, só de Jerusalém, através do ministério apostólico e profético do apóstolo Paulo, e chega até o centurião, e vai, capítulo 10 e 11 do livro de Atos, e vamos ganhando tempo, vamos chegando no capítulo 12. No capítulo 12 é o título, né? A morte da morte. Este Herodes, que fez tanto contra o Evangelho, que lutou tanto contra o Evangelho, desde os tempos dos 4 Evangelhos. Ele lutou contra o Evangelho. Ele tentava acabar, ele estava agindo com a obra do inimigo, que é matar, roubar e destruir. Ele já há tanto tempo tentando acabar e destruir a obra do Espírito Santo. Ele manda matar um apóstolo. Tiago, né? Tiago, isso, né? O apóstolo Tiago, ele manda matar o Tiago. E ele manda logo, então ele vai e manda prender Pedro. Olha, esse rei assassino, mata Tiago, manda prender Pedro. E esta data, se vocês lerem aí depois com calma, vocês vão ver que é na festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é a nossa Santa Ceia, a nossa Páscoa, era na festa da Páscoa. Veja só, nesta festa pascual, que é receber o Cordeiro de Deus, sendo um tipo do pão asmo. Vocês estão acompanhando, irmãos? Amém? Amém, irmãos? A festa da Páscoa, que era a festa dos asmos, ele manda matar. Veja como ele é a obra do inimigo, tentando destruir a obra de Deus. Ele manda matar Tiago, e logo manda prender a Pedro. Na festa dos pães asmos, a perseguição se tornou muito tenra, muito forte. E ele manda prender Pedro, amarrar, ele manda algemar as mãos de Pedro, os pés de Pedro. Oh, irmãos, mas Deus manda um anjo lá na prisão, porque Pedro ia ser assassinado. Oh, irmãos, Deus manda um anjo lá na prisão. Deus tem mandado um anjo também para nós, para nos livrar de sistema, para nos livrar de dogmas, para nos livrar da carnalidade. E ele não sabia que era um anjo. Nessa passagem, nós podemos ver, cumprimento o que Jesus falou, muitas vezes recebem anjos e não sabe que é anjo. Ele não viu que era anjo. Depois você lê em casa, Atos capítulo 12. Ele não viu, ele não sabia que era anjo. Oh, irmãos, mas olha a obra do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, esses 3 atributos de um único ser. Amém, irmãos? Veja, ali mostra isso, né? Eu gosto de falar, a tecnologia, hoje em dia, a tecnologia está tão forte. Você vai no aeroporto, você vai no shopping, em grande loja, a porta fechada, você vai chegando assim, a porta abre, né? A
porta abre. Mas isso é a tecnologia que eles colocaram agora, estão copiando a Bíblia. Pedro foi passando assim a porta da cadeia, ele estava lá na terceira parte, lá embaixo. Ele ia abrindo, ele ia chegando na porta, a porta ia abrindo. Vamos, porta eletrônica já existia na Bíblia. Aleluia! Deus, Ele é um Deus onipresente. O profeta nos mostra que a anestesia geral, os médicos inventaram agora, há poucos anos, mas Deus já colocou uma anestesia geral lá no Éden, em Adão, e fez ele dormir. Aleluia! Deus da tecnologia. Eles vieram descobrir esses, como é que fala, esses que vão para a Lua? Como é que é? Os astronautas. O Mombrano falou, eles estão há 2000 anos atrasados. Nós já temos um astronauta que subiu além da Lua, subiu além da atmosfera. Eles estão 2000 anos atrasados. A ciência do homem tão forte que está só 2000 anos atrasado, perto da ciência que Deus tem nos dado. Por isso que eu tenho falado. O povo da mensagem pode não ser tão estudado. Pode ter estudo ou não, mas pode não ser tão estudado. Mas é sabido demais. É sabido demais. Porque nós estamos há 2000 anos adiantados. Aleluia! Amém, irmãos? Há 2000 anos adiantados. Então esse Herodes, que fez tanto contra o Evangelho, agora prende Pedro e amarra Pedro. Porém, Pedro recebe um anjo. E a mensagem, o anjo do Senhor, não o homem, estou falando a palavra de Deus, veio nos libertar dos cárceres. Aleluia! Viu? Alguns estavam lá no calabouço, na terceira, na parte mais baixa. Alguns estavam lá na parte mais baixa, roubando, difamando, adulterando, matando, acabando com o seu próprio corpo, prostituindo. Alguns estavam lá na última cadeia, mas quando receberam o anjo do Senhor, aleluia, a palavra de Deus, as portas se abriram, aleluia, e eles saíram. Aleluia. Outros estavam já num lugar ao menos, já estavam numa religião, já estavam numa denominação, já estavam num lugar bom, que as denominações são bons lugares, tiram as pessoas do bares também, tiram da promiscuidade, como nós mostramos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, se não me fala a memória, que nós lemos hoje de manhã, que os homicidas, quem não entrará no reino dos céus? Quem não entrará no reino dos céus? Você vai ver a lista daqueles que cometem tais coisas que não verão, não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Atos dos Gálatas capítulo 5 também mostra a lista. Efésios capítulo 5, versículo 5, a lista de quem não vai entrar no reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a lista de quem não vai entrar no reino dos céus. Quem comete tais coisas não entrarão lá. Irmãos, é porque estão encarcerados, estão com suas mãos amarradas. Mas quando Deus, a palavra de Deus, o anjo de Deus chegou ali, as portas se abriram e veja, e aquelas correntes foram arrebentadas. E é para isso que nós estamos aqui, para as correntes serem arrebentadas e as portas serem abertas. É para isso que nós recebemos a palavra de Deus. E outros já estão num nível superior, tinha outros presos no nível superior, já estavam nas denominações, em bons lugares, não estão tanto na promiscuidade, mas também precisavam sair de lá. E ele foi saiu de uma parte baixa, subiu mais alto, subiu até sair. E veja o que acontece. Como estava a igreja. Veja só como estava a igreja. Por isso que eu falo abertamente, toda obra maligna, toda contrariedade que lançam até mesmo dentro da mensagem, mas não na mensagem, forma de expressão, você está me entendendo? Isso tudo é para tentar encarcerar as pessoas. Mas nós recebemos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos livra do cárcere. Paulo falou, um dia eu era prisioneiro do mundo, prisioneiro do sistema lá de Gamaliel. Mas agora ele era prisioneiro de Cristo. Aleluia! Então veja, o povo estava unânime na igreja. Por quê? Nós já vamos ler aqui. Eu vou encerrar com a mensagem aqui, como esses então preocupados. Por que o inimigo quer tirar nós da igreja? Quer tirar nós do convívio entre os irmãos? Quer acabar com a família? Quer acabar com a família? Quer acabar com a posição da família? Quer acabar com a igreja? Quer acabar com o cristianismo? É a obra lá do livro de Atos, que também foi contra Jesus Cristo, que também foi contra Moisés. Irmãos, só que tem uma coisa, o inimigo sempre lutando contra. Sempre lutando contra. Amém? É verdade. Mas Deus sempre vencendo ele. Venceu no céu, venceu no Éden. E está vencendo hoje aqui, através das nossas vidas. Eu
mais cárceres que estamos vencendo. Ele venceu lá no céu, expulsou Satanás do céu. Aleluia! Ele expulsou o adversário. Satanás, que também dizia adversário das nossas almas. Ele expulsou lá do calabouço, expulsou do céu, expulsou do Éden. E agora? Colocou espadas flamulantes lá. E agora está expulsando as nossas vidas. Aleluia. Bom, e Pedro então arrebentou aquele anjo, o anjo forte do Senhor. Não era homem, não. Era na forma de homem, ele não sabia que era anjo. Depois que ele foi ver que era anjo. Aleluia. Amém? Por isso nós não estamos aqui para idolatrar nada e a ninguém. Tira isso. Nós estamos aqui para receber a palavra de Deus. E ele saiu. E como estava a igreja naqueles dias? Estava tão uniforme, estava tão unânime, que por eles ficarem sabendo que Pedro estava na prisão, eles foram todos para a casa de Maria, se não me falha a memória. Dá uma olhadinha, alguém está aberto aí, só confirmar isso. Parece que foi na casa de Maria. E eles foram lá se reunir em igreja para orar por Pedro, que estava na prisão. Maria, né? Veja, eles estavam lá orando. Ah, que maravilha! Estavam lá unânimes orando. O inimigo quer destruir, mas tem um povo orando, tem uma mãe orando, tem um filho, uma filha orando, tem um pai orando, um avô orando, uma avó orando. Há uma igreja em oração. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, você vai notar aí que eles estavam... Quem está aberto, lê para mim Atos 12, 5. Mais uma vez, Atos 12, 5, algum dos irmãos. Está fácil aí, pode ler para mim. Aleluia, aleluia. A igreja estava em amor cristão orando por Pedro. Amém? E Pedro sai da prisão e vai lá na porta da casa de Maria. Não foi cuidar dos seus negócios naturais. Não foi para atrás dos amigos e de coisas humanas. Não, ele foi lá para a igreja. Foi lá para a casa da irmã que estava. Eles se reuniam lá, que era a igreja de então. E bateu na porta. E uma mocinha nova. Eu, juventude. Quando eu ficar velho, eu sirvo a Jesus. Quem não serve a Jesus hoje não serve amanhã. Quem serve a Jesus hoje serve amanhã. Amém? Nós não somos quase crentes, nós não somos crentes. Aí alguns falam assim, olha, mas eu estou falando no sentimento da pessoa. Né? É claro que às vezes a pessoa só vai ser chamada, como muitos de nós, lá mais tarde. Mas se nós conhecemos e sentimos o chamado, a promessa diz tanto para quantos tantos o Senhor chamar. E não tem idade, é novo, é velho. A Bíblia diz que a descida do Espírito Santo, esse chamado seria para os novos, para os anciões, para de meia idade, não. Mas a hora que Jesus chamar, não espere para amanhã, não. A Bíblia diz, não endureçais os vossos corações, como vossos pais no dia da tentação no deserto. A hora que Deus chamar, vem. Não vamos ficar protelando, não. Amém, irmãos? Mas veja, agora quem é chamado novo, é chamado mais velho, seja na hora que for, receba o chamado e se sujeite ao Senhor Jesus. Aleluia! Amém? Nesse sentido que eu estou colocando a palavra, não serve agora, não serve mais tarde. Nesse sentido. Amém? Quando você recebeu o seu chamado. Amém? Amém? Então você recebeu o chamado agora, mas busque ao Senhor, vença a si mesmo e sirva ao Senhor. Se não receber, na hora certa Deus vai te chamar. Esperamos que haja tempo. Amém, irmão? Bom, então Pedro está lá, e ele sai da prisão, e a igreja está lá orando, e ele bate. E quem que vai receber? Uma mocinha. É uma mocinha, não é uma irmã de mais idade. É uma mocinha. Talvez, né, os irmãos estavam orando tão veemente naquela hora, e os moços, os novos, às vezes, estão mais espirituais do que os novos, que os velhos, né? Mas às vezes eles são meio desatentos, né? Meio desatentos. E quem sabe ela não estava tão atenta à oração, né? Escutou bater na porta que os outros nem escutaram, estavam orando tanto que nem escutaram, né? Quem sabe? Não estou falando que é por isso não, né? Estou só colocando um quem sabe aqui, né? Então, ela escutou e foi lá. E veja o que ela fez. Ela abriu a porta, viu Pedro, falou, mas Pedro, é Pedro. E ela não deu atenção para Pedro, ela ficou tão eufórica. Olha, meus jovens, vamos ser eufóricos. Por isso que o profeta diz, nós devemos estar mais exuberantes por aquilo que nós temos recebido. Aleluia! E ela fechou a porta na cara de Pedro de novo. Fechou lá e voltou lá. Ô povo de Deus, não precisa mais orar. Pedro já está aí na porta. Ué, por que não mandou entrar então? É bem coisa de jovem mesmo, né? Nem coisa de jovem. Por que não mandou entrar então? Eles não acreditaram nela, por quê? Porque ela não mandou entrar. Mas logo viram que era verdade. Porém, esta obra causou mais furor em Herodes. Esse homem mau, truculento, fascínora, assassino.
ele ficou mais revoltado. Se você ler no livro de Atos todo ali, acho que eu creio que é no livro capítulo 8, que mostra que ele estava sendo chamado de Deus. Ele estava sendo considerado Deus. E se você vê, quando eles olharam para João Batista, que nós estamos seguindo isso aqui na mensagem, falaram, João Batista, tu és o Messias que havia de vir? Ele não aceitou ser chamado de Messias. Assim como o nosso profeta também não aceitou ser chamado de Messias. Ele falou, não morri por vocês. Porém, Herodes aceitou. Veja o Espírito. Veja o Espírito. Por que eles chamaram ele de Deus? De Deus. Porque todos os reis, ele era rei, ele não era imperador, ele era rei de Israel, né? De Jerusalém, de Israel. Então, ele estava com suas vestes brilhantes, aquelas vestes que nós poderíamos dizer hoje, como é que é aquele negócio que brilha assim quando bate a luz? Lantejoulo, como se fosse um lantejoulo provavelmente hoje, e quando o raio do sol batia naqueles lantejoulos, ou aquela roupa flamulante, brilhante, e brilhava, iluminava, e o povo falava, olha, você é homem de luz, brilhante, tu és o nosso Deus, e ele, sim, como Nabucodonosor e outros tantos que aceitaram ser idolatrados, mas o povo de Deus só adora ao Senhor Jesus Cristo. E ele aceitou, e aquilo subiu tanto para ele. Para mim resumir, você sabe, a morte da morte, que ele queria destruir o povo de Deus, mas a obra tinha que chegar até aqui. Tinha que chegar até nossas vidas, nossas famílias, nosso coração. Então o que aconteceu? Ele foi tomado, Deus tirou a vida dele, e ele foi comido por bichos. Comido por bichos, os bichos comeram as suas carnes diante do povo. E daí entra capítulo 13. O evangelho vai para Listra. Listra hoje, se não me falha a memória, é lá na Inglaterra. O Icônio é na Inglaterra. Listra é na Ásia Menor. Veja que é tudo fora de Israel já. Fora de Israel. Ícone é na Inglaterra, seria Inglaterra hoje. Aquela outra que vai citando aqui, deixa eu lembrar aqui, lendo aqui. Chipre seria na Itália hoje já, seria na Itália hoje, e vai saindo o outro ali que é Turquia hoje, Antioquia é Turquia hoje, Antioquia é na Turquia hoje, o evangelho vai tomando porte e sai de Jerusalém, por quê? Porque agora é a dispensação gentia, é a dispensação da graça para cada um de nós, e o dia que sair daqui, vai voltar lá para Israel, amém? Bom, deixa eu prosseguir aqui. Poxa vida, a gente faz um encabeçalho da pregação e vira a pregação, né? Coisa boa, né? Mas graças a Deus, né? Vamos aqui, deixa eu ver qual que é aqui. Convencidos e tão preocupados, eu vou ler só alguma coisa para nós encerrarmos, que já somos tão grandemente ajudados. Amém? Nós vimos o nascimento de João Batista. João quer dizer a graça de Deus, por isso que tinha que chamar o nome dele de João e não de Zacarias, né? Por isso que seu pai ficou mudo, não recebeu o anjo, nós recebemos o anjo, cremos no anjo, não estamos emudecidos, amém? E ele então colocou o nome de João. Batista não é nome de João Batista, o nome de João Batista não é João Batista, é João. Batista é o significado da palavra o que batiza. Ele foi conhecido, sim, conhecido biblicamente já nos dias, por isso chamavam ele já nos dias da Bíblia de João Batista, porque Batista é o que batiza, então ele seria o que iria batizar Jesus, amém? E assim prosseguimos, vamos aqui, deixa eu ver aqui, parágrafo, convencidos então preocupados, 42, agora, hoje em dia, temos tantas coisas, alguns admitem que é pela fé, escolaridade, outros admitem que é pelo ensino de credos, e outros admitem que é por pequenas sensações estranhas. Alguns admitem que é por diversas coisas, o que não tenho nada contra isso. Nada. Amém, irmãos? Está tudo bem, mas não é disso que estou falando. Você pode ter isso sem ter a coisa real. Eu estou no parágrafo 42, irmãos. Se alguém quiser acompanhar, tenha a liberdade, né? Então veja, o irmão Branco está falando, mas isso não é a coisa real ainda. Você pode ter as sensações, a visitação do Espírito Santo, mas não ter o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, você pode ter tudo isso, mas você pode não ter, e você pode ter isso sem ter a coisa real. Vem? E isto é o que estamos tentando dizer. Temos que estar certos, porque o tempo está próximo. Nós temos que estar certos, irmãos. Olha a obra do Espírito Santo no livro de Atos. Não é uma brincadeira, não é brincar de ser crente, brincar de cristianismo. Nós estamos vendo o estado do mundo. Se as autoridades constituídas por homens, colocando preceitos de homens, está certo e a palavra de Deus está errada, por que o mundo está todo errado?
Por que está tudo indo de mal a pior? O mundo está caindo aos pedaços. Se o padrão do mundo é o certo, por que o ser humano está cada vez menos sem amor ao próximo, está cada vez mais violento, mais profano? É porque o padrão do mundo não vai dar certo, mas o padrão de Deus é o certo. Veja, o profeta diz, temos que estar certo porque o tempo está próximo. Quando eu falei lá em Colombo, nós olharmos todo o contexto escriturístico, nós vamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo. A Terra, mesmo com tantas mortes devido a essa pandemia, mesmo com tantas mortes, ainda tem 7 bilhões de habitantes na Terra. 7 bilhões de habitantes na Terra. Segundo os estudiosos, rapidamente, dentro de alguns anos, a Terra vai entrar no 8 bilhões de habitantes. Veja só. Veja o quadro. Nós estamos no 7º ano judaico. São 2000 anos até o dilúvio. Amém, irmãos? Mais 2000 anos até Jesus. Amém? E nós estamos em que ano? 2022. Foi 2000 anos até o dilúvio, 2000 anos até Jesus e 2000 anos até agora. No ano 2000, nosso aqui, trazendo para o nosso número, você sabe que é próximo do Israel, né? Israel é o calendário de Deus. Mas Israel, assim como nós, eles estão no ano 7000. Nós estamos no ano 2000, né? Porque nós contamos de 2 em 2 aqui, o calendário romano. Mas o ano judaico começa do início, conta do início. Por isso eles estão vivendo o sétimo ano deles, os 7.000 anos. Assim como nós. Agora veja, olha a numerologia perfeita da Bíblia sem fazer, como é que eu diria? Sem fazer tonteria em cima disso, como muitos fazem. Mas veja, por que Deus permitiu a poligamia no passado? Porque quando chegasse a 7ª era da igreja, o mundo estaria no 7º ano, 7.000 anos, estou trazendo para resumir da palavra, você está entendendo? Amém, irmãos? Nós estamos no 7º ano judaico, nos 7.000 anos, ou da Terra. Estamos, na Terra tem 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Na 7ª era da igreja. E Deus trabalhou em 6 dias e no 7º descansou. É a hora da igreja descansar. É a hora da igreja subir. Aí pergunto eu, não façam disso tonterias. Volto a dizer, muito menos eu tenho que fazer isso. Amém, irmãos? Mas será que vai ter 8 bilhões de habitantes da Terra? Se Deus termina no 7? Será que a Terra vai chegar a ter 8 bilhões de habitantes? Ou será que nós vamos subir antes? Será que tinha que fechar no 7 bilhões? Porque entra a longanimidade de Deus, pode sim ter 8 bilhões de habitantes. Se alguém falar, não, a igreja tem que ir embora agora, não vai chegar a ter 8 bilhões de habitantes. Pode chegar sim a ter 8 bilhões de habitantes. Aí que entra a tonteria, colocar data nas coisas de Deus. Não, Deus trabalha através da longanimidade. Como nós já dissemos aqui, a caminhada do Egito para Canaã é 4 dias. Eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque aquelas irmãs hebreias tinham que gerar seus filhos para que a terra fosse povoada pelo povo de Deus, pela descendência hebraica. Então nós não sabemos quantos bilhões de habitantes vai ter a terra quando Cristo retornar buscar a sua igreja. Mas apenas para colocar nossas mentes, né, nossas barbas de molho, vamos pôr assim, os varões, né, forma de expressão aqui. Você está me entendendo? Amém? A terra está com 7, na 7ª era, com 7 bilhões de habitantes. E por isso, veja só, que para chegar na 7ª era, com 7 bilhões de habitantes, nos 7 mil anos, no calendário judaico, tinha que ter 7 bilhões de habitantes, por isso que teve que, as famílias tiveram que ter muitos filhos. A poligamia, embora a esposa sempre era só a primeira. Amém, irmãos? As outras eram concubinas. Mas para que aquelas famílias gerassem muitos filhos, para chegar agora, e a terra ter esse número de habitação. E veja que, olha a obra do inimigo, matar, roubar, destruir. E ele quer matar para diminuir a população. Diminuir a população para voltar para quantos? 6 mil? 6 mil é o número do homem. No natural nós somos no 6.000 ano. Nós estamos no número do homem. Né? É a hora de nós trabalharmos. Houve um dia que era Jesus, hoje é a nossa hora. Porque nós só vamos descansar quando nós for para lá. Amém, irmãos? Agora, o nosso espiritual, o nosso espírito, já está no 8º dia, sim. Já está no descanso, ou melhor, no 7º dia, no descanso. Amém, irmãos?
Para quê? Para que nós possamos ir para o oitavo. O oitavo não é aqui. O Romano diz, não há tal coisa. Você tem 7 dias da semana. Quando encerra a semana, começa de novo o primeiro dia, que é o domingo, que não existe domingo na Bíblia, primeiro dia de semana. Amém? Encerra ali, o 7º dia é sábado. E oitavo, domingo oitavo? Não, domingo é primeiro. Primeiro, quando nós sairmos daqui, nós vamos para o primeiro dia lá. Concluir o 1000 anos no milênio, que é um dia do Senhor. É um dia de Deus, né? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Estão captando? Então veja. E aí nós vemos que, olha só, esses 7 cumprindo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo qual século? Nós temos o profeta do século 20. Amém? O nosso profeta é o profeta do século 20. Estou certo, irmãos? Amém. Mas nós somos em qual século? 21. E em cima disso, alguns começam a ir atrás de um oitavo mensageiro. Não há tal coisa. É lá. Não existe oitavo mensageiro. Não existe oitava era. Não existe na Bíblia. É a longanimidade de Deus. Para quê? Para que alguns se convertam ainda. Quem sabe para que alguns nasçam. E para que ninguém saiba o dia que ele vem. Para que ninguém coloque data. Não é para pôr data, é para não colocar data. O profeta do século 20, nós estamos na mensagem do profeta do século 20, no século 21. Por quê? 7 com 7 é quanto? Quem que é bom de matemática? Hã? Não é 14? Mais 7. Que século que nós somos? No século 21. Então não venham querer nos convencer de um oitavo mensageiro, de uma oitava era. Nós estamos no século 21, porque 21 é 3 vezes 7. E nós estamos nesse Deus único em 3 vezes. Pai, Filho, e agora estamos no século 21, no Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Compreenderam? Nós estamos no século 21, sim. Com a mensagem do século 20. Por quê? Porque nós estamos no 7 bilhões de habitantes. 7ª era da igreja. E aonde que será a próxima era, o próximo tempo? Será nas bodas do Cordeiro. Eu e você estaremos lá. Porque a obra dele não cessa, não para, não acaba. Aleluia. Eu não vou entrar muito nisso, não. Graças a Deus, onde que eu estou na mensagem agora. Tá bom. Aí o profeta diz assim aqui, veja. E ele prometeu isso, este derramamento do Espírito nos últimos dias. Ele prometeu. E ele tem cumprido. Amém? Pois bem. 43. Pois bem. Há muitas pessoas que dizem, se você tremer, fique de olhos fechados, como no cenáculo alto. Alguns sentiram um tremor, alguns sentiram um vento contrário e foram embora pensando que tinham batido no Espírito Santo. Não, era a sensação. Se você fechar os olhos, faça todo tipo de coisa e tenha a sensação, então você recebeu o Espírito Santo. Amigo, mas se sua vida não está certo com aquilo, né? Mas se a sua vida não... eu tenho batido no Espírito Santo, mas se a sua vida não está de acordo... Veja, mas se a sua vida não corresponde ao que você está professando, volto a dizer, a vida de Jesus não estava longe de seu ministério, do seu ofício. Nós temos um ofício, ofícios de filhos de Deus, filhas de Deus, esposa do Cordeiro, amém, irmãos? A nossa vida não está longe disso. Foi Jesus quem falou, olha, fala para João Batista, que ele não pode crer no que vocês estão falando, não pode crer em mim, creia nas minhas obras, porque as minhas obras testificam de mim. Amém, irmãos? As minhas obras testificam de mim, as nossas obras, nossas vidas testificam de nós. Por isso que Lucas falou, olha, eu fui lá e observei minuciosamente para ver que está tudo de acordo. Porque haveria um povo aqui no final do tempo que crê nisso e vive isso. Veja, se a sua vida não corresponde com o que você está professando, então há algo de errado com o Espírito que você recebeu. É o Espírito Santo? É só uma sensação? Ou é o Espírito Santo? Se a vida não corresponde com o que nós professamos, com o que nós testemunhamos, então há alguma coisa errada com o Espírito que nós dizemos ter recebido. O Espírito Santo produzirá uma vida santa, isto é certo. E se os desejos do seu coração, se você tiver que olha só, se você tiver que ser forçado constantemente, tem que estar forçando, constantemente, tentar
pressionar para fazer o que é certo. Irmãos, que espírito nós recebemos? Tem que estar forçando para vir no culto, forçando para orar, forçando para ler as mensagens, forçando para ler a Bíblia. Qual é o espírito? Aí os mundanos falam, vamos jogar bola? Ah, mas não pensa 2 vezes. Vamos para o bar? Não pensa 2 vezes. Mas vamos para a igreja? Tem que estar forçando? Alguma coisa errada no espírito. Que espírito é esse? Tem que estar forçando para ofertar, forçando para ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na roupa, no cabelo. Não, isso aqui não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito que nós recebemos. Amém, irmãos? É o que a Bíblia nos diz. É o que a mensagem nos diz. Forçando para estar nos cultos, não é por força, é o Espírito que nos conduz. Amém, irmãos? Veja, então o profeta diz, toda vez você continua, veja, tentando pressionar para fazer o que é certo, todavia você continua faminto pelas coisas do mundo, recebeu o Espírito Santo? Continua tendo fome, faminto pelas coisas do mundo, então há algo errado. Vem, o Espírito Santo em você não terá fome do mundo, terá fome de Deus. Se é difícil para você ir à igreja, difícil para a igreja. E se força para vir quando a igreja abre, tem que forçar para vir. Há algo errado com este espírito. Está tentando mantê-lo longe de Deus. O Espírito de Deus o conduzirá diretamente para a igreja. Todas, quantas? A não ser quando tem força, além da nossa vontade, né? Trabalho, doença, quando não dá para vir. Mas fora disso, veja só, se o Espírito de Deus, né? Deixa eu achar aqui. Há algo errado com você, com esse espírito. Está tentando mantê-lo longe de Deus. Agora, o Espírito de Deus o conduzirá diretamente para a igreja todas as vezes que a porta se abrirem para o companheirismo. Sim, Senhor, vem. Então você tem que estar certo disto. E o tempo está próximo. O tempo está próximo, os sinais estão aí. Há algo em nós que está nos puxando. Se toda a obra do livro de Atos agora está em nós, então nós vamos ter adversidades, contrariedades, perseguição, mas o sucesso do Evangelho continua o mesmo. É só dar uma olhadinha para as nossas vidas. Eu vou adiantar bastante aqui por causa que o meu tempo está quase encerrando. No parágrafo 47. Agora, 47 se tem alguém acompanhando. Agora, se houver um incrédulo aqui que não crê no batismo do Espírito Santo, e disser, eu simplesmente não creio, você nunca saberá nada sobre isso. Nunca. Você nunca saberá nada sobre isso. Você diz, eu não creio em cura divina, não consigo ver que isso esteja correto. Certamente você não pode. Não pode. Não, Senhor. Mas a Bíblia diz, aquele que crê em mim. Amém, irmãos? Mas aquele que crê, quem crer e for batizado, aleluia, mas aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, aleluia, e até maiores do que essa fará, mas aquele que crê, é para os crentes, é para quem crê, aquele que tem fome em seu coração para ver Deus, este vê, ninguém, 3 pontos, ninguém segura. Quer dizer, é para aquele que tem sede, é para aquele que quer receber Jesus Cristo. Aqueles homens que estavam com Paulo não viram a luz pairar. 48. Veja, pairando sobre Paulo, eles não viram a luz, mas foi tão real para Paulo, ao ponto de lhe tirar a visão. Veja só, os outros não viram aquela luz. Os outros não viram aquela luz. Mas para Paulo chegou a cegar. Estão entendendo o que é Jesus de Nazaré? Quem não quer ver Jesus, não vai ver hoje na sua palavra, não vai ver hoje na igreja, não vai ver a obra do Espírito Santo, porque não quer. Não quer. É o livre-arbítrio. Volto a dizer, a palavra que o nosso profeta falou, livre-arbítrio não é para nós errar, mas é para nós acertar. É para nós termos escolhas certas. Aleluia! Veja só vai receber Jesus quem deseja Jesus. Bater, quem está batendo? É quem quer receber. Bater e abrir-se-vos-á. Pedis e recebereis e achareis.
É para quem? É para quem está querendo o certo. Deus não obriga ninguém. Amém, irmãos? Veja, eles não viram a luz, mas foi tão real para Paulo, a ponto dele tirar a visão. Era tão brilhante que cegou os olhos do homem que estava ali, olhando para ele. Paulo, né? E os outros que estavam ali, sem querer, puderam vê-la, não quereram vê-la. Então vejam, ele é enviado para aqueles que creem e estão prontos para recebê-lo. Aí ele vai falar aqui dos sábios lá também, que viram a estrela no Oriente. A estrela estava ali, mas só aqueles 3 reis magos que viram. 49. Portanto, eu creio nesta noite. Amém, irmãos? Eu creio também. Esta obra que começou lá em Jesus. Lucas veio e nos trouxe o segundo tratado. O segundo, não só o que Jesus fez, mas o que ele está fazendo ainda. Amém? Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus continua fazendo. Este é o tratado dele conosco. É as promessas, ele fez um tratado conosco. Ele nos prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir. Portanto, eu creio nesta noite que o Espírito Santo está aqui. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia! Eu creio nesta noite que o Espírito Santo está aqui, nós cremos. Veja, está aqui para aqueles que estão destinados a recebê-lo. Para aqueles que creem, para aqueles que estão esperando por ele. A promessa diz respeito para quem? Volto a dizer, Jesus nasceu por todos, porque Deus amou o mundo todos. De tal maneira que se entregou, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus nasceu por todos. Amém? Jesus viveu por todos. Amém? Ele curou, não importava. Ele curava, a pessoa chegava, ele não perguntava se ele era crente de qual sinagoga, de qual linhagem, ele curava, ele perdoava, ele libertava. Amém? Ele viveu por todos. Ele morreu por todos. Não, pastor, não morreu não. Morreu por todos. Inclusive aqueles que estavam lá debaixo da cruz, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitos deles tinham braços birrados antes, e Jesus soltou o braço deles, para mais tarde ele estar lá dizendo assim, crucifica-o, crucifica-o. Deus nos deu a vida. Deus deu a vida para a humanidade servir Satanás, servir os deleites da carne. Mas a vida que Ele nos deu, a saúde que Ele nos deu, seja o que for que Ele nos deu, é para nós servirmos a Ele. Tanto é que Ele morreu por todos, que lá do Calvário, muitos que não podiam andar e vieram andando até o Calvário ali, porque Ele curou os coxos, para dizer crucifica-o. E Ele soltou aquele brado dizendo, Pai, perdoa-os. Foi por todos, estou certo? Morreu por todos. Perdoa-os. Por isso que é os evangelhos. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas antes dele subir para o Calvário, ele fez a oração sacerdotal no Evangelho do Evangelho de São João, capítulo 14. Na oração sacerdotal ele diz, um pouco mais e o mundo não me verá. Opa, agora é o mundo. Um pouco mais e o mundo que ele veio, que ele morreu, que ele viveu, pelo mundo, não me verá mais. E aponta os discípulos e fala, mas vós me vereis. Por quê? Porque eu estarei convosco e até mesmo em vós. Aleluia! Veja, e ele cumpriu isso. Quando ele ressuscitou, ele morreu por todos. Quando ele ressuscitou, guarda isso que alguém falou, eu não falei na hora para não reprimir, mas observe sua Bíblia, se é isto ou não é, eu sei que você crê na Bíblia. Quando ele ressuscitou, ele não apareceu para a humanidade mais. Pode olhar na sua Bíblia. Ele não apareceu para a humanidade. Ele só apareceu para os discípulos e discípulas, vamos supor assim. Para os irmãos e irmãs. Ele não apareceu. Ele não foi visto mais no seu corpo glorificado, ressurreto agora. Ele não foi visto por todos. Só pelos seus, cumprindo o que ele falou. O mundo não me verá, mas vós me vereis. Por que o mundo não pode ver Jesus? Porque não quer recebê-lo. É para quem quer receber, é para quem é discípulo de Jesus, é para quem ama Jesus acima de qualquer coisa. Por isso que eu falei esses dias, irmãos, vocês querem ouvir Jesus falar? Quem quer ver Jesus falar?
Aleluia! Eu vou fazer essa pergunta de novo. Eu vou encerrar aqui já. Quem quer ver Jesus falar? Erga a mão assim. Aleluia. Se você quer ver Jesus falar, eu vou te ensinar a ver Jesus falar, ouvir Jesus falar. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas, São João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. E nós temos que ouvir a voz de Jesus. Você quer ouvir Jesus falar? Quem trouxe a Bíblia? Erga a sua Bíblia para mim aqui, quer ver? Quem? Você trouxe? Isso. Você quer ver Jesus falar? Vou te ensinar como você vai ouvir Jesus falar. Agora. Atentos. Que ouve os tambores. Que ouve os tambores. Que solta aquela inata. É profundo demais isso. Solta aquela inata. Que ouve os tambores espirituais. Nossa, é aquela inata. Quem quer ouvir Jesus falar? Eu vou ensinar você a ouvir Jesus falar com você. Você vai aprender a ouvir Jesus. Você vai ouvir Jesus. A partir de hoje você vai entender que você vai ouvir Jesus falar. Aleluia! Aleluia! Ouvir Jesus, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Aleluia! Aleluia! Você vai ouvir Jesus falar. Sabe como? Você quer ouvir Jesus falar? Leia a Bíblia em voz alta. Aleluia! Sabe como você vai ouvir Jesus falar? Leia a Bíblia em voz alta. É Jesus falando aqui, ó. A partir de hoje você não vai mais ler a Bíblia de qualquer jeito, não. Você vai abrir a Bíblia e vai ler em voz alta, ou mesmo na sua mente, e você vai ouvir Jesus falar. Aleluia! Eu vou encerrar aqui, veja. Para aqueles que creem, para aqueles que estão esperando por Ele. Para aqueles que querem ouvir Ele. Aleluia! Está aqui para resolver cada um dos seus problemas espirituais. Feche seus olhos. Aleluia! Feche seus olhos. Aleluia! Aleluia! Você vai ouvir Jesus falar a partir de hoje. Quando você lê a Bíblia de voz alta, você vai ver que não é apenas palavras, não. É Jesus falando no seu coração. Pedro não viu que era um anjo, mas era o anjo do Senhor. Você é um anjo da sua família. Aleluia! Você é um pai. O inimigo muitas vezes quer tirar a tua alegria de ser um pai, de ser um avô, de ser um irmão, de ser uma irmã, de ser uma mãe. Mas espera aí, Satanás. Você tentou tirar a alegria do servo do Senhor. Tentou matar ali a Pedro, tentou acabar com a obra desde o princípio, mas foi derrotado, foi destruído, e mais uma vez esta noite, ele está sendo destruído, está sendo derrotado. Aleluia, eu vou ler de novo e agora você pega para você isto. Aleluia, o profeta diz, está aqui, ele está aqui esta noite, aqui, veja, para quem deseja recebê-lo, para os que querem, veja, para aqueles que creem, para aqueles que estão esperando por ele, para aqueles que querem ouvir ele. Ele está aqui para resolver cada um dos seus problemas espirituais. Está aqui para curar cada pessoa doente que estiver aqui. É o mesmo Jesus de Nazaré. Aleluia! É o mesmo poder do Calvário. Aleluia! Agora, na igreja, no corpo de Cristo, não só o que ele começou a fazer, porque começou, porque vai terminar. A obra que ele começou, ele termina. É aquela obra que ele começou, Filipenses capítulo 1, versículo 6. A obra que ele começou, ele vai terminar. Ele aperfeiçoará até o dia do Senhor. Citei, por isso que o livro de Atos não tem amém no final, é o único livro do Novo Testamento. Aleluia! E ele está aqui fazendo a mesma obra, agora através dos irmãos e das irmãs. Esta obra é para todos aqueles que creem. Quem crê, diga amém! Glória a Deus! Ele tentou destruir, o inimigo tentou, mas Jesus, braço forte, não só começou
começou a fazer, mas a ensinar. E nós somos ensinados pelo Espírito Santo agora para destruir as hostes de Satanás, para as barreiras caírem por terra, para as cadeias abrirem as suas portas, para as algemas serem quebradas, para as bênçãos do Senhor atingir a sua vida, para as bênçãos do Senhor atingir o seu lar, para a alegria da salvação voltar à sua vida. Ele está aqui para resolver cada um dos seus problemas espirituais. Você está com algum problema espiritual? Eu não vou nem falar para você erguer sua mão, só se você quiser. Nós somos um culto doméstico, família. Aleluia, família de Cristo na terra. Mas levante a sua mão espiritualmente, pelo menos, e fala: Senhor, eu estou com alguns problemas espirituais, mas o Senhor está aqui nesta noite para libertar, para resolver todos os problemas espirituais. Ele está aqui para curar cada pessoa doente. Você está doente nesta noite. Ele está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua com a sua obra. Tão ovacionada o inimigo contra a obra do Senhor. Mas a obra continua, a obra continuou e a obra continua. Ele está aqui esta noite para curar cada pessoa doente que estiver aqui. Está aqui, Ele está aqui. Mas se você tem que vir e entrar nesta atmosfera dele, aleluia, nós temos que entrar nessa atmosfera de cura, de libertação. Deus vai te abençoar, Deus vai te libertar, Deus vai te curar. Mas entre na atmosfera da libertação. Deus liberta o oprimido. Há 2 corações muito oprimidos aqui esta noite. 3 corações. 3 corações muito oprimidos. Muito. Um varão e 2 irmãs. Um varão e 2 irmãs. Deus te liberta nessa noite desta opressão maligna. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não só começou a fazer, mas Ele vai continuar até o dia do Senhor. Aleluia. Mas você tem que entrar nesta atmosfera dele. Saia da atmosfera do mundo. Saia da atmosfera do pecado. Saia da atmosfera do rancor, da intriga, do coração amargurado. Tira a amargura nesta hora. Entra na atmosfera dele e na atitude para recebê-lo. Aleluia. Eu não recebi porque você não teve atitude para receber. Você não teve atitude para receber. Saia da atmosfera humana. Entra na atmosfera espiritual, da cura, da libertação, das bênçãos do Senhor, da proteção divina, da bênção espiritual nesta noite. Mas você tem que vir e entrar na atmosfera dele e na atitude, veja, e na atitude para recebê-lo. Você tem que vir, não desenvolver um estado emocional. Você tem que vir na base da fé. Na base da fé em uma promessa de Deus, que Deus fez. E é isto que faz. Ele está esperando para ver aquele sinal, aquela atitude, para que Ele possa vir anunciar. Aleluia, aleluia, saia da atmosfera. Agora, em nome de Jesus Cristo, Deus está perdoando. Aleluia, porque sem perdão é uma barreira. Sem perdão é uma barreira que o poder de Deus, a obra de Deus não pode atingir naquela vida. Mas Deus está te perdoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Está derrubando as barreiras, as cadeias. Aleluia! Porque Ele começou a fazer, Ele continua fazendo e Ele vai consumar a sua obra. Senhor Jesus Cristo. Aleluia! No poder da Tua palavra. No poder da Tua palavra. Aleluia! Nós ouvimos o Senhor falar. Há corações aqui sendo libertos nesta noite, Senhor. Sim, Senhor, a cura sendo operada agora pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que nós não venhamos perder a bênção do Senhor. Satanás está sendo repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde havia amargura, agora o amor fraternal, o amor divino enche os corações. Onde havia pecado, agora o perdão atinge o coração.
pecado é dissolvido, o pecado é acabado e devolvido para o seu dono. E o perdão é o que impera em nossas vidas. Que a atmosfera celestial venha inundar nossos corações. Aleluia! Porque nós temos que estar prontos para receber Jesus. Que nada neste mundo venha tirar o nosso foco, Senhor. Porque as lutas são muitas. As adversidades, os espíritos contrários. Mas nós estamos aqui devotos ao Senhor Jesus Cristo. E isso não vem de nós, vem do Senhor. Por isso cada irmão apresentando a sua petição, a sua necessidade. E descansa no Senhor. Descanse no Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Quem fez a promessa é fiel e justo e tem todo o poder para cumpri-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo.